Este é o último domingo em que nós vamos tratar sobre essa série. Nós temos visto ao longo deste mês alguns dos apóstolos que Cristo chamou para serem seus seguidores e como o próprio Cristo trabalhou na vida de cada um deles, transformando-os em seus imitadores, ajudando-os a descobrirem o seu propósito e então fazendo com que eles cumprissem a sua missão de ser luz no mundo e sal da terra, de serem colunas e baluartes da igreja. O apóstolo que nós vamos tratar hoje é um tal de Natanael. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 43. O texto vai passar para você aqui na tela. Mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra para conferir os versículos à medida que nós formos lendo e estudando essas passagens. No primeiro capítulo do Evangelho de João, o evangelista nos apresenta Jesus vocacionando alguns dos seus apóstolos. E a partir do versículo 43, nós temos o chamado de Filipe e o chamado de Natanael. Na semana passada, o pastor José Roberto falou sobre a vocação de Filipe, a transformação da vida que Cristo proporcionou a ele. Mas como eles estão nesse mesmo texto, nós ainda vamos utilizá-lo para pensar sobre esse que é um dos poucos textos que nos falam a respeito de Natanael. João, capítulo 1, versículos 43 a 51, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. No dia imediato, depois que Jesus chamou Pedro, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe lhe chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos, Senhor, para as verdades que o Senhor tem preparado para nós aqui nesta manhã. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno, o caminho que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós seguirmos com o sermão, eu vou pedir encarecidamente que nós possamos otimizar um pouquinho o uso das nossas poltronas. Nós temos algumas pessoas ainda querendo sentar, então se você puder chegar aí, sentar do lado de alguém, tá? Para a gente não deixar espaços vazios aqui, nossos visitantes poderem sentar. Pouca coisa nos é dita sobre Natanael nos evangelhos. João escreve lá no capítulo 21 que ele era de Caná da Galileia. E talvez seja por isso que Jesus já estava por ali quando ele foi para o casamento, 3 dias depois desse episódio que nós lemos. Tudo nos indica que Natanael é a mesma pessoa que os outros evangelistas chamam de Bartolomeu.
alguém que aparece em todas as listas dos apóstolos. Assim como Pedro, que era Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, Natanael era o Bartolomeu, Natanael filho de Tolmai. E o seu nome significa presente de Deus, dado por Deus. Essa é uma informação muito importante para nós entendermos o chamado de Natanael aqui. E um dos fatos marcantes sobre Natanael se torna mais claro para nós quando nós vemos como Filipe escolheu falar com ele a respeito de Jesus. Olhe novamente comigo o versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Essa é uma maneira muito específica de falar para Natanael sobre Jesus. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, mas as palavras que Filipe utiliza aqui nos indicam que Natanael era um profundo estudioso do Antigo Testamento. A verdade das Escrituras era algo importante para ele. Ele conhecia as profecias, conhecia as passagens chaves. E por isso, Filipe sabia que essa notícia sobre o Messias prometido do Antigo Testamento iria empolgar o Bartolomeu. Eu sei que o foco não é Filipe, mas eu quero que você observe comigo como Filipe falou de Jesus para o seu amigo. Observe que ele não disse: Natanael, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu encontrei alguém que tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu encontrei alguém que quer mudar a sua história. Eu encontrei alguém que quer dar um novo sentido para a sua vida, que vai resolver os seus problemas pessoais, os seus problemas conjugais. Ele não apelou para Natanael, considerando como Jesus tornaria a vida dele melhor, embora isso fosse realmente verdade. Não. Filipe falou de Jesus como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque sabia que Natanael estudava com avidez, ele refletia atentamente sobre a Bíblia e ele já estava em busca da verdade divina. Mas como um bom estudioso, Natanael colocou em xeque a afirmação de Filipe. Ele estranhou o fato de alguém associar o Messias como alguém vindo de Nazaré, uma cidadezinha muito pequena, quase que insignificante, e provavelmente também a cidade rival de Caná da Galileia, a cidade de Natanael. A pergunta dele então, no versículo 46, Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Revela duas coisas. Primeiro, um certo preconceito, essa rivalidade que ele tinha, mas, e principalmente isso, um ceticismo. Ele não estava disposto a crer assim tão fácil. Vejam, como um bom conhecedor do Antigo Testamento, Natanael sabia que o Messias iria nascer em Belém. Ele sabia que o Messias iria reinar em Jerusalém. Meus irmãos, Nazaré sequer é mencionada no Antigo Testamento. Aquele era um pequeno vilarejo completamente desprezado pelas pessoas daquela região. E para piorar, Natanael também não estaria tão disposto a crer assim tão fácil, sabe por quê? Porque na sua época, várias pessoas surgiram falando: eu sou o Messias. Se você ler Atos capítulo 5, por exemplo, versículos 36 e 37, Lucas chega a citar dois nomes, duas pessoas que surgiram na mesma época de Jesus, falando que eles eram o Messias, que pessoas que conseguiram vários seguidores, mas que assim que as pessoas perceberam que eles não eram o Messias, esses movimentos se dissiparam. Um historiador judeu do primeiro século também, Flávio Joséfo, escreve sobre algumas dessas pessoas que diziam ser o Messias. Isso era muito comum naquela época. E é por isso que Natanael colocou ali em xeque a afirmação de Filipe e não estaria disposto a crer assim tão fácil.
Natanael, na verdade, tinha razão para questionar o que Filipe disse a ele. Será que isso era verdade? Será que fazia sentido? Será que finalmente, depois de séculos de espera, o Messias veio, mas viveu em Nazaré? Não. Isso não está encaixando. Percebe como Natanael é parecido como os muitos céticos que nós encontramos em nosso dia a dia? Com quem nós convivemos hoje? Pessoas que, ao ouvir falar sobre religião, sobre espiritualidade, logo já viram os olhos, já ficam impacientes, não querem saber, desprezam qualquer pensamento a respeito de Jesus, de quem Ele é, do que Ele tem feito, do que Ele pode fazer. Pessoas que menosprezam, que se acham mais inteligentes, superiores do que outros por não crerem nesse negócio de religião. Ou até mesmo como aqueles que até creem nesse negócio de religião, mas se perguntam se a igreja é para eles mesmos. Afinal, eles ainda têm tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas coisas para serem resolvidas a respeito de Deus, que eu não sei se eu me encaixo aqui. Não sei se esse é o meu lugar. Não sei se eu realmente creio nisso. E veja a resposta de Filipe. Final do versículo 46, respondeu-lhe Filipe: vem e vê. A resposta de Filipe a Natanael, meus irmãos, nos ensina uma grande verdade, que numa época de cientificismo, numa época em que as pessoas não querem dar lugar à fé, muitas vezes nós da igreja nos esquecemos. Diferentemente do que muitos pensam, a fé abre espaço para questionamentos. Quantas vezes nós começamos a nos distanciar das pessoas que têm muitas dúvidas? Quantas vezes nós repreendemos os nossos filhos adolescentes que começam a questionar a existência de Deus, a existência do mal, a criação do mundo? A gente quer distância de pessoas que nos fazem perguntas difíceis e que muitas vezes nos levam a questionar também. A gente já fica com o pé atrás. Cuidado, fica questionando essas coisas, logo vai estar fora da igreja, logo vai se desviar. A gente não percebe, mas isso faz parte inclusive do nosso vocabulário, das nossas canções. Eu vou citar aqui uma canção, graças a Deus, ela pertence ao mundo pentecostal e não é pentecostal, mas a gente não está muito livre disso não. Talvez você já tenha até ouvido essa canção. Questiona ou adora? Será que são duas coisas necessariamente opostas? Assim? Claro, de fato nós sabemos que existem algumas coisas que nós cremos pela fé. Nós não sabemos exatamente como explicar. Eu queria muito que fosse o contrário, mas nós não temos a resposta para todas as questões, para todas as perguntas. Mas, meus irmãos, percebam que não só nos evangelhos, mas em toda a Bíblia, Deus dá espaço para os nossos questionamentos. Deus dá espaço para o nosso ceticismo. Veja as conversas dele com Abraão. As conversas dele com Moisés, com Jó, com Isaías, com Jeremias, com Abacuque. Veja os diálogos de Jesus com os seus discípulos, com os fariseus, com seus inimigos. Praticamente todos se aproximam dele com perguntas. O cristianismo não é uma fé esotérica que simplesmente crê no sobrenatural, que acredita cegamente nas coisas.
E tampouco é uma fé impositiva que te impede de fazer perguntas e questionar, do tipo, ou você crê, ou você está fora, ou você questiona, ou você adora. Não! O cristianismo convida para você trazer as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus dilemas aos pés de Cristo. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Venha e veja. Busque, experimente, conviva, pesquise, procure, caminhe com Ele e você verá. João Calvino, quando comenta a respeito dessa passagem aqui, a respeito da atitude de Natanael, ele dá uma orientação muito importante para os seus leitores, que é: não deixemos de inquirir, não deixemos de questionar, de colocar as nossas perguntas, porque Cristo mesmo está disposto a remover as dúvidas que insistentemente nos perseguem. Quando nós pensamos então na vocação de Natanael, no seu chamado, na sua conversão, nós percebemos que ser convertido, ser cristão, ter fé, não é somente sobre ter um conhecimento, sobre associar informações sobre Jesus. Ser um discípulo é vir e se apropriar de um relacionamento pessoal com o nosso mestre. Natanael foi com as suas dúvidas, foi com o seu preconceito, foi com os seus questionamentos. E curiosamente, quando Natanael foi para ver, a primeira informação que a gente tem no texto é que quem o viu primeiro foi Jesus. Versículo 47, Jesus viu Natanael. E ao contrário do que nós esperaríamos, e do que muitas vezes nós fazemos, Jesus não o critica por causa das suas dúvidas. Ele não vai armado já esperando para responder todas as questões. Pelo contrário, ele vai ao seu encontro com uma tranquila consideração. O que Natanael ouviu de Jesus assim que eles se encontraram? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há fingimento. Não se engane, Natanael era humano, ele tinha imperfeições, ele tinha um coração pecaminoso, mas Jesus o elogia porque em seu coração não havia má fé. Ele não se apresentava como uma pessoa hipócrita. Apesar das suas dúvidas, o seu amor a Deus e o seu desejo de ver o Messias eram verdadeiros. Natanael não só conhecia o Antigo Testamento, ele não só herdou a fé dos seus antepassados, ele também colocava essa fé em prática. É interessante notar que a maneira como Jesus descreve Natanael, um israelita em que não há dolo, em que não há fingimento, é totalmente oposta à maneira como ele descreve os seus opositores, os escribas, os fariseus, os mestres da lei. A estes, Jesus chamava de sepulcros caiados. Pessoas que por fora aparentavam uma religião maravilhosa, mas que em seu interior estavam completamente estragados, mortos. Jesus confrontava este grupo de opositores, mostrando que eles estavam totalmente alienados da fé dos patriarcas, mas aqui, em Natanael, ele via um israelita autêntico. Mas há mais um motivo, meus irmãos, para Jesus chamar Natanael de israelita. Porque essa palavra é muito rara no Novo Testamento. Ela só aparece 4 vezes nos 27 livros do Novo Testamento. E Jesus escolhe muito bem essa palavra para relacionar Natanael com o seu patriarca, o seu antepassado Jacó. Você talvez se lembre que quando Jacó rouba
o direito, ou melhor, compra, né, o direito de primogenitura de Esaú. E também acaba roubando, aí sim, a bênção que Isaac havia reservado para o filho mais velho. O próprio Isaac descreve que Jacó estava cheio de dolo, cheio de engano. Ele era alguém astucioso, fazendo jus ao seu nome, né? Jacó significa enganador. E na história dele, Deus trabalha de forma intensa o caráter de Jacó, inclusive chegando a dar um novo nome ao patriarca, Israel. O que Jesus então faz aqui com Natanael é relacioná-lo de uma forma contrastante. Eis aí, alguém que é descendente de Jacó, alguém que é descendente de Israel, mas que não participa do mesmo engano do seu antepassado. Alguém que, assim como Jacó, também vai ser trabalhado, também vai se tornar instrumento dos esforços redentores de Deus na história. E Natanael, mais uma vez cético, mais uma vez não entendendo muito bem o que está acontecendo, questiona Jesus. Espera aí, da onde é que você me conhece? Como é que você me conhece tão bem? De onde é que você tirou essa história de eu ser um israelita sem dolo? E Jesus dá a ele uma resposta que o surpreende. Versículo 48, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando ainda estavas debaixo da figueira. E aqui João usa mais uma vez um jogo de palavras bem interessante para nós, né? Porque Natanael é quem deveria vir e ver. Mas Jesus foi quem primeiro ouviu e agora declara que mesmo antes disso, ele já o tinha visto. E por que é curiosa essa resposta de Jesus, meus irmãos? Porque, vamos ser um pouco céticos, cá entre nós, e daí que ele viu Natanael debaixo da figueira? O que tem? Na tradição judaica, por causa da sua sombra, as figueiras eram bons locais onde as pessoas conseguiam orar, meditar sobre as Escrituras, estudar sobre as Escrituras. E talvez, pode ter sido o que Natanael estava fazendo quando Filipe o encontrou e falou falou justamente sobre Moisés e os profetas, né? Mas é importante a gente não perder o foco aqui, porque o que ele estava fazendo debaixo da figueira não é importante. O importante é que Natanael sabia exatamente sobre o que Jesus estava falando. Ele se dá conta de que estava na presença de alguém que não só teve uma visão dele lá na figueira, mas que teve uma visão do seu coração. Alguém que cumpriu o que nós já cantamos aqui, do Senhor nos sondar e nos conhecer o nosso coração, saber o que nós estamos prestes a falar. Natanael percebe que Jesus tinha uma capacidade de conhecimento sobrenatural. Ele conhecia Natanael muito antes mesmo de Natanael o conhecer. Não, ele não estava falando com um homem qualquer. Aquele não era apenas um nazareno. Aquele não era apenas o filho de José. Deus nos vê, meus irmãos. Deus nos conhece. Antes mesmo de nós o vermos e o conhecermos. Antes de nós virmos e vermos, Deus é aquele que vem ao nosso encontro, antes mesmo de pensarmos em segui-lo. Vejam, não é à toa que essa história de Natanael, você se lembra o que significa o nome dele? Presente de Deus, dado por Deus.
E essa é uma das grandes verdades abordadas por João em todo o seu evangelho, que o próprio Cristo ensina aos seus discípulos: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Também não é à toa que na última oração de Jesus, registrada por João, no capítulo 17, Jesus agradece ao Pai por todos aqueles que Ele lhe deu. É Deus quem abre o nosso coração antes de o reconhecermos. E nós somos chamados a sempre relembrar dessa certeza. Se você está aqui, não foi à toa. Não foi simplesmente porque você acordou decidido que hoje iria para a igreja. Querido, querida, Deus tem um grande propósito para você aqui nesta manhã. Seja através das músicas, das orações, da palavra exposta, através da comunhão que nós temos com os nossos irmãos, o Senhor está aqui e Ele te trouxe aqui. Ele colocou no seu coração esse ímpeto de falar: não, hoje eu vou dizer não para a preguiça. Hoje eu não vou ficar dormindo até mais tarde. Tem tanta coisa melhor que eu posso fazer, como estar na presença do Senhor, junto com outros irmãos. E é o próprio Deus que fez com que você estivesse aqui. Ele é quem abre o seu coração para atender ao seu chamado. E quando Natanael entende isso, ele começa a expressar aquilo que ele estava realmente duvidando, como uma certeza agora. Mestre, esse é um título, de respeito para um professor judeu. Tu és o Filho de Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. Tu és o Rei de Israel, associando Jesus ao Messias do Antigo Testamento. Aquele que antes era um estudante cético, ao se aproximar de Cristo, passa a entender quem Ele é. É curioso que Jesus poderia ter dito: muito bem, Natanael, você está certo, agora vem e caminha comigo. Ou como ele mesmo disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Natanael, Bartolomeu, porque não foi sangue nem carne que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mas não, Jesus ainda dá uma alfinetada em Natanael, bem sutil, mas dá. Versículo 50. Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Calma, Natanael. Você se mostrou cético e agora está pronto para me aceitar, mas você acha que já viu de tudo? Acha que já sabe de maneira final quem eu sou? Não, calma aí. Você ainda verá muita coisa. Tem muita coisa para você aprender ainda. Esse é só o início da caminhada. Eu ainda vou te dar muitos motivos para você crer em mim. Você vai entender que eu sou muito mais do que você imaginava. Jesus convida Natanael para uma grande jornada. Jesus me convida. Jesus convida a cada um de nós para uma grande jornada, para vermos coisas muito maiores que Ele pode realizar em nossa vida. Não ache que Jesus só agiu no seu passado quando você se converteu e encontrou a Cristo e recebeu em seu coração. Não ache que as grandes coisas que você tem para viver, você já viveu.
Porque Jesus ainda tem muito preparado para você. E isso está expresso aqui no texto. Não era uma promessa só para Natanael. Olha só como é que ele continua o versículo 51. Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O verbo muda do singular para o plural. Ele deixa de falar somente com Natanael e passa a falar com todos os seus discípulos e com todos os seus leitores também. E mais uma vez, Jesus faz referência a Jacó. Agora, ao texto que nós lemos no início do culto, Gênesis 28, quando Jacó está a caminho de Berseba, ou melhor, a caminho de Harã, né? Ele parte de Berseba para Harã, e ali ele para num lugar e dorme. Nesse lugar ele tem um sonho, ele vê uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E esse sonho deixa Jacó tão impressionado que quando ele acorda, ele chega a uma conclusão: olha, Deus está neste lugar. Essa é Betel, é a casa de Deus, a porta do céu. Quando Jesus diz então que os seus discípulos verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está indicando precisamente quem ele é, porque Jesus é Betel, Jesus é esse lugar, ele é a porta do céu, é o ponto de conexão entre o céu e a terra. Onde Jesus está, o céu não está fechado. A parede divisória que separava o mundo de Deus do mundo dos homens, desde a queda no pecado, foi removida, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Meus irmãos, Jesus está aqui começando a introduzir para os seus discípulos essa jornada que ele tem para eles. Se eles pudessem aqui neste momento ver tudo o que aconteceria nos anos seguintes com Jesus, os milagres que eles iam presenciar, os grandes confrontos, a sua morte, a sua ressurreição, eles já teriam ficado mais do que maravilhados. E mais uma vez, não se enganem, meus irmãos, porque essa promessa também é para nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós o seguimos, quando nós nos tornamos os seus imitadores, nós vemos coisas gloriosas acontecendo. É porque a gente se esquece disso. Mas a todo momento Jesus está fazendo e nos ensinando, nos mostrando essas coisas maiores que Ele realiza em nossa vida e na vida das pessoas que encontraram com Ele. A gente acha que isso não acontece o tempo todo, mas acontece sim. Não é só em igreja pentecostal que tem milagre. Não é só em igreja neopentecostal que você vê fogo descendo. A gente se acostuma, não é mesmo? Lá na igreja presbiteriana as coisas são mais sérias, o culto é mais ortodoxo, não tem bagunça, só canta hino, não tem mover do espírito, está mais para sorveteriano. E muitas vezes essa impressão errada é culpa nossa, dos presbiterianos. Sabe por quê? Porque nós perdemos o deslumbramento. Perdemos a noção de que isso não é uma promessa que Cristo nos fez. Isso é uma afirmação de uma realidade que nós já vivemos. Nessa última quinta-feira, nós estávamos na Koinonia, falando a respeito da cura do paralítico de Cafarnaum, aquele que foi levado pelos 4 amigos e desceu lá do teto. E Jesus, quando Jesus perdoa os seus pecados, quando Jesus o cura, quando Jesus confronta os seus opositores, revelando para eles que ele sabia o que se passava em seu coração, as pessoas que estavam ali presentes se maravilharam. Ficaram admirados de tudo isso e saíram dando glórias a Deus, porque eles viram exatamente isso que Jesus fala aqui: os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, falta a nós isso.
deslumbramento. Nós precisamos resgatar a noção de que quando um pecador se converte, há festa. De que quando eu venho à igreja, quando eu resisto à tentação, quando eu resisto às próprias falas interiores minhas de que, puxa vida, é tão mais confortável ficar em casa, para que eu vou lá? Isso já é um milagre. Quando eu tenho comida na minha mesa, quando eu tenho uma roupa para vestir, quando eu tenho um lar para morar. Milagres, meus irmãos, que nós vivenciamos e nós nos esquecemos. Quando temos uma casa onde não cabe mais crianças, porque está lotado. Pastor Alisson aqui. Quando a gente vê adolescentes tocando, montando uma banda. Quando a gente vê jovens fazendo discipulado 2 a 2. Quando nós vemos casais sendo aconselhados, restaurando o seu casamento. Quando nós vemos idosos curados. Milagres que acontecem todo dia na nossa igreja. E cadê o nosso deslumbramento? Glória a Deus, porque está faltando lugar. Glória a Deus, porque não tem espaço na casa. O perdão de pecados é o maior milagre que nós podemos presenciar em nossa vida. O cristão comum que segue Jesus com sinceridade e serve fielmente, vê milagres acontecerem em resposta às orações, vê pecadores endurecidos se voltarem docemente para Jesus, vê prova após prova da graça e do poder de Deus em ação por meio de Jesus Cristo. E creia, se você o seguir, também verá coisas maiores do que jamais poderia imaginar. Esse é o convite que Jesus nos faz. Ele nos chama para irmos a Ele com toda a nossa bagagem, a nossa história, os nossos dramas, os nossos traumas, as nossas dúvidas, o nosso ceticismo, as coisas que estão quebradas dentro e fora de nós. Ele nos recebe e nos convida para o conhecermos, para sabermos quem Ele é e para uma grande jornada de fé. Ele nos chama para deixarmos de ser espectadores do reino e reorientarmos a nossa vida, nos tornarmos parte desse reino, nos tornarmos agentes desse reino, imitadores de Cristo nesse mundo perdido. E é por isso que você não pode sair daqui sem responder ao convite de Jesus. Até quando você vai ficar esperando para tomar essa decisão? Até quando você vai ficar na indecisão se é ou não um seguidor de Jesus? Porque se você está esperando até não ter dúvida nenhuma, eu lamento te informar, isso não vai acontecer. Até nós, pastores, passamos por momentos de questionamentos profundos. A dúvida faz parte da existência e muitas vezes é ela que nos move. Então, tome a decisão de vir a Cristo com os seus questionamentos. Tome a decisão de querer conhecer, entender e procurar em Cristo as respostas para os grandes questionamentos da sua existência. Jesus convida os seus discípulos a terem uma experiência pessoal que reoriente completamente quem eles são. Quando nós entendemos, como Natanael, que Jesus conhece não só as nossas situações, Ele não apenas nos enxerga, mas vê e sonda o nosso coração, nós passamos a ter a compreensão de que nós podemos ser sinceros com Deus, de que podemos sim nos aproximar dele com perguntas, lamentar,
questionar, colocar diante dele as nossas dúvidas e frustrações. Nós passamos a ter a certeza de que precisamos da sua ajuda para conhecê-lo, de que precisamos do seu perdão e de que precisamos que ele nos tome pela mão e nos ajude em nossa caminhada de conhecimento de quem ele é. Faça então como Natanael. Venha e veja. Embarque nessa jornada espiritual e prepare-se para se deslumbrar diante do que você vai experimentar com Cristo, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Deus te abençoe.